Onde estamos mortos? Por incrível que pareça, esta é uma pergunta muito recorrente. E existem muitas tendências, muitas correntes filosóficas, com ideias até contraditórias entre si sobre o estado dos mortos. E é por isso que eu gosto da Bíblia, porque nela Deus revela a verdade sobre o estado dos mortos. É bem verdade que não nos conta todos os detalhes, mas nos revela o suficiente para sabermos sobre o estado das pessoas que não vivem mais. No passado, muitos criam que os mortos, quando mortos, não estavam mortos, mas estavam vivendo numa outra esfera. Assim criam os egípcios, os babilônicos, os persas, os gregos e os romanos, e por incrível que pareça, atualmente até pessoas que creem na Bíblia acreditam que os mortos, quando mortos, de fato continuam vivendo. O que a Bíblia ensina? Em Gênesis, no capítulo 1, verso 27, a palavra de Deus diz que Deus criou o ser humano à sua imagem e à sua semelhança. No capítulo 2, a Bíblia revela como Deus criou de fato o ser humano. Então, o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, Deus usou o barro para moldar o ser humano, fizera assim porque o desejara, porque os animais e os outros seres vivos, ele simplesmente falou e tudo apareceu, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, continua dizendo o texto bíblico, e o homem se tornou um ser vivente. Então Deus uniu dois elementos, um inanimado e o outro que foi e que é o seu espírito de vida, não o Espírito Santo, o fôlego de vida, que é o princípio ativo divino que nos faz viver. E o homem, depois deste sopro divino, passou a ser um ser vivente. Outras versões dizem uma alma vivente. Aí o Senhor Deus tomou o ser humano, colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar, e o Senhor ordenou de que de toda a árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Adão e Eva não sabiam o que era morte, mas Deus lhes havia dito que podiam comer de todas as árvores disponíveis no jardim do Éden, menos da árvore da ciência do bem e do mal. E de que, se no dia em que comessem deste fruto, desobedecendo à ordem divina, iriam morrer. O que é então morte? É deixar de viver. Simples assim, na minha mente. Lembre-se do seu Criador, diz Eclesiastes 12, 6 a 7. Antes que o pó volte à terra, de onde veio, e o espírito volte a Deus, que o deu. Então, o que é morte? É o rompimento destes dois elementos que formam o ser humano. O corpo físico, o pó da terra, né, o barro do qual Deus nos criara, mais o fôlego de vida. Então, o fôlego de vida que é de Deus volta para Deus, e o corpo volta para a terra, transformando-se em pó, e o ser humano simplesmente desaparece. É tão simples entender isso, não vejo dificuldade nenhuma. Quando Lázaro morreu lá em São João, no capítulo 11, nós encontramos Jesus declarando a seus discípulos: nosso amigo Lázaro adormeceu, ele dormiu, mas eu vou despertá-lo do sono. Então os discípulos disseram: Senhor, se ele dorme, estará salvo. Jesus, no entanto, falava da morte de Lázaro, mas eles pensavam que estivesse falando do repouso do sono. Então Jesus claramente declarou: Lázaro morreu. Nessa experiência que Jesus viveu com a morte de Lázaro, ele declarou que considera a morte neste mundo como um sono, semelhante a um sono. Por que morremos? Por que deixamos de viver? Romanos 5,12, por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado veio a morte passou a toda a humanidade porque todos pecaram. E no capítulo 6, do verso 23, também do livro de Romanos, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte,
mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. O contraste entre a morte e a vida é dada por Jesus como um dom gratuito de Deus, que é a vida eterna. O salário, a recompensa do pecado, o resultado do pecado, da natureza pecaminosa que adquirimos pelo pecado de Adão e Eva, traz-nos a consequência da morte, que é não vida, mas em Jesus nós podemos viver. O pecado trouxe morte, Jesus trouxe vida. O contrário de vida é morte e o contrário de morte é vida. Os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos não sabem nada, diz Eclesiastes 9, 5 e 6. Os mortos nada sabem, estão em estado de inconsciência total. No mesmo livro de Eclesiastes, no capítulo 9, verso 10, e aqui tem muita sabedoria, a palavra de Deus nos admoesta, nos orienta, nos estimula a fazermos tudo que vier à nossa mão para fazer conforme as nossas forças, isto é, da melhor maneira possível. Por quê? Porque na sepultura, para onde você vai, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Portanto, quem está morto, está totalmente morto, sem vida, não está vivendo em lugar nenhum, nem no céu, nem no purgatório, nem no inferno, nem num estágio intermediário, nem reencarnando-se em outro ser qualquer. Lá no Éden, quando Satanás, travestido de serpente, conversou com Eva exatamente na árvore da ciência do bem e do mal, perguntou-lhe: é verdade que Deus disse que vocês não podem comer de nenhuma árvore do jardim? Eva disse: não, nós podemos comer, só não podemos comer deste fruto, porque Deus disse que no dia que nós comermos, nós iremos morrer. E a serpente, o diabo, disse: certamente vocês não irão morrer. O pai da mentira mentiu naquele dia para Eva. E ele continua mentindo, sustentando esta mentira que proferiu pela primeira vez lá no Éden. E o pior é que muitos preferem crer na mentira da serpente do que na verdade de Deus, na verdade que a palavra de Deus claramente nos expõe. Certamente não morrerão, disse o diabo, mas Deus disse: vocês irão morrer. Se pecarem, vocês irão morrer. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Aí vem a pergunta: o que acontece com os animais quando eles morrem? E a Bíblia responde em Eclesiastes 3, verso 19 a 20. Porque o mesmo que acontece com os filhos dos homens, acontece com os animais. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida e o ser humano não tem nenhuma vantagem sobre os animais. Todos vão para o mesmo lugar, todos procedem do pó e ao pó tornarão. Estranho isso para você? Para mim, não. O mesmo fôlego de vida que nós temos, que recebemos de Deus, o espírito de vida que Deus nos deu, ele deu para os animais. E os animais morrem como nós morremos. Mas há uma diferença entre os seres humanos e os animais, veremos daqui a pouco. Salmo 115, 17, continua a palavra de Deus dizendo: os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem à região de silêncio podem fazer isso. E no Salmo 146, versos 3 e 4, não confie em príncipes nem em filhos dos homens em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito, eles voltam ao pó. Nesse mesmo dia acabam todos os seus planos. Por que confiar em príncipes? Por que confiar nos poderosos, nos ricos, nas pessoas que talvez poderiam nos dar estabilidade e segurança neste mundo? Quando eles morrerem, quando o espírito de vida que neles está voltar para Deus, eles voltarão a ser pó. E nesse dia acaba tudo, todos os seus planos. Esta é a realidade. Esta é a consequência natural do pecado. Morte. Morte. Porém, no Evangelho de João, no capítulo 5, verso 28 a 29, Jesus disse: não fiquem maravilhados com isso. Vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a voz dele e sairão. Os que tiverem feito bem, para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal, para a ressurreição do juízo. Aqui está a diferença entre os homens e os animais. Os animais não irão ressuscitar,
mas nós, os seres humanos, iremos um dia ressuscitar. Deus vai pedir conta dos dons que nos deu, do livre-arbítrio, da capacidade de escolha. E Jesus fala de que haverá duas ressurreições: a ressurreição da vida, da qual participarão aqueles que aceitaram Jesus, que fizeram o bem, e a Bíblia chama essa ressurreição também de primeira ressurreição, acontecerá quando Jesus voltar, e a segunda ressurreição, que Jesus chama aqui de ressurreição do juízo, a Bíblia também chama no Apocalipse de segunda ressurreição, da qual participarão os ímpios, que com o diabo e seus anjos, depois do juízo, serão lançados no lago de fogo e enxofre. Um dia Deus vai pedir contas para todo ser humano e todo ser humano morto ressuscitará para receber ou a vida eterna ou a morte eterna. Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Evangelho de João, capítulo 11, verso 25. Vamos viver em Jesus, vamos crer em Jesus, vamos aceitar Jesus, vamos viver a vida que Jesus planejou para nós, para que recebamos dele um dia a vida eterna. E se morrermos, não há nenhum problema. Ficaremos dormindo no pó da terra em estado de completa inconsciência, até que ele nos venha nos despertar na manhã do juízo para nos conceder a vida eterna. Esta é a verdade da palavra de Deus. Podemos crer em outras coisas. Esta é uma escolha que temos de liberdade. Porém, é isso que a Bíblia fala. Qualquer texto fora do contexto que dá uma ideia distorcida desta verdade da palavra de Deus, de que o salário do pecado é a morte, e de que Satanás disse que o ser humano não morreria mesmo sendo pecador, não procede de Deus, mas procede de um outro espírito qualquer. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude e nos sustente nesta verdade, nesta esperança da vida eterna em Jesus Cristo. Amém.